Sou o general, forte. General, olha aqui, muito forte. Não tem pandemia comigo. General, meu marido. Diga, mulher. Oh, General, muito Eu forte. estava aqui a pensar. Sim. Essa rapariguinha tem razão. Que rapariga, A mulher? nossa criadinha. Ah, aquela rapariga, Jailita. Ela diz que pode nos ajudar. Ah. É só fazer o que ela disse. Não pode coisa nenhuma. Eu vou dar ouvido a uma rapariga, mulher. Oh, marido, mas o que é que ele tem a perder? Eu sou o general, Tu pá. tens a perder, Sou o homem. general. Eu acho Olha que tu aí. não devias perder esta oportunidade. Achas que sim, mulher? Ah. Era bom para nós, era bom para a nossa família, marido. Eu não estou bem, não estou a perceber que eu sou o general aqui, o general. Eu vou lhe dar a volta, porque eu acho que a rapariguinha tem razão. De certeza que tudo vai correr bem. General aqui, o general. Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um Clube de Boas Novas, um programa da PEC especialmente para ti. E no programa de hoje, dando continuidade àquilo que nós temos estado a fazer durante o mês de junho, que é o mês da criança, iremos estudar mais uma criança ou adolescente. Já falamos sobre Abel e Caim, as primeiras crianças do mundo, e na semana passada aprendemos como podemos enfrentar as dificuldades através da vida de José. Quem será a figura de hoje? Bem, vamos ter que prestar atenção para descobrirmos. Também tens que prestar bastante atenção à lição bíblica quando estivermos a aprender o versículo, porque hoje nós temos uma palavra mistério. Vou-te dar 3 pistas, mas tu vais ter que ficar com muita atenção para descobrir as restantes pistas e descobrir a palavra mistério de hoje. Então, primeira pista é uma palavra que tem 10 letras, ok? Segunda pista é a letra T. Terceira pista é a letra A. Então, presta bastante atenção e descobre a palavra mistério para hoje. E claro, vamos cantar. Vamos cantar as boas notícias. E quais são as boas notícias? Que o Senhor Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Que notícia maravilhosa! Canta connosco! Quão boas novas estas são, que Cristo dá a salvação, morrendo Ele na cruz por mim, a vida eterna me deu. Quão boas novas estas são, que Cristo dá a salvação, morrendo Ele na cruz por mim, a vida eterna me deu. Tu sabes o que é uma testemunha? Uma testemunha é uma pessoa que viu ou ouviu alguma coisa. Tu já tens ouvido muita coisa, tu já tens visto muita coisa, então tu és testemunha de muitas coisas. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela nos diz em Isaías 43:10 alguma coisa acerca disso. Ela diz assim: vós sois minhas testemunhas. Quem é que está a dizer que somos testemunhas? Quem é que está a dizer estas palavras? Também temos aqui escrito: diz o Senhor. É o Senhor que está a dizer. Agora, nós somos testemunhas de quê? De que é que nós somos testemunhas? Nós somos testemunhas daquilo que Deus tem feito na nossa própria vida, na vida das outras pessoas, daquilo que Deus faz ao nosso redor, na natureza. Nós somos testemunhas de todas essas coisas. Tu ainda não tens o Senhor Jesus como o teu Salvador, tu podes até ser testemunha de muita coisa, porque tu vês coisas a acontecerem, então tu és uma testemunha, mas tu ainda não és uma testemunha do Senhor Jesus. Para seres uma testemunha do Senhor Jesus, tu precisas crer no Senhor Jesus como o teu Salvador pessoal. Mas se tu já creres no Senhor Jesus como o teu Salvador, hoje é um bom dia para tu decidires a contar a alguém acerca daquilo que Deus tem feito na tua vida. O que é que Deus já tem feito na tua vida? Se calhar tu pensas assim: eu não tenho muita coisa para contar. Mas eu tenho a certeza que Deus tem feito coisas na tua vida. A maior de todas foi perdoar o teu pecado. Então tu já tens alguma coisa para partilhar com os outros, para seres testemunha com as outras pessoas acerca daquilo que Deus tem feito na tua vida. Bem, o nosso versículo ele é muito simples, ele é muito fácil e nós vamos
tentar trabalhá-lo um bocadinho para ele ficar aqui na nossa cabecinha e principalmente no nosso coração. Então, eu não quero falar sozinha, então tu aí na tua casa, se tiveres mais alguém contigo, olha, anima-o também para dizer contigo e nós vamos dizer juntos, está bem? Vai estar a aparecer aqui no nosso quadro, então vamos lá. Vamos começar primeiro com Isaías 43:10 e depois terminamos novamente com Isaías 43:10, está bem? Então vamos lá? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Isaías 43:10. Mais uma vez e depois vai começar a desaparecer coisas aqui no nosso quadro. Vamos lá então? Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Isaías 43:10. Ok? Vamos lá outra vez? Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Isaías 43:10. Vai ficar cada vez mais difícil porque vai desaparecer mais coisinhas aqui no nosso quadro, está bem? Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Isaías 43:10. E mais uma dificuldade. Acho que não vai ser grandes dificuldades, mas vamos lá. Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Isaías 43:10. Agora sem nada no nosso quadro e vamos lá dizer Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Isaías 43:10. Ok? E vamos dizer a última vez. Olha lá todos juntos. Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Isaías 43:10. Parabéns, vocês foram muito bem no nosso versículo. Mostra Jesus, Ele é do mundo a luz. Mostra que é Ele a nossa salvação. Vai já contar, a muitos vai dizer: Ele é o caminho, a verdade, a luz. Mostra Jesus, Ele é do mundo a luz. Mostra que é Ele a nossa salvação. Vai já contar, a muitos vai dizer: Ele é o caminho, a verdade, a luz. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Já alguma vez tu tiveste um problema assim tão grande que tu não sabias como resolvê-lo? E quando isso acontece, normalmente não, tu vais procurar ajuda em alguém. Pode ser nos teus professores, nos teus pais, nos teus avós, naquelas pessoas que tomam conta de ti. Mas imagina que o teu problema era tão grande que ninguém conseguia resolver. Já tinhas ido aos teus pais, já tinhas ido se calhar aos médicos, já tinhas ido se calhar aos teus professores, mas esse problema não era resolvido por ninguém, não tinha solução. Isso era o que estava a acontecer com o homem da nossa história de hoje. O seu nome era Naamã. A Bíblia diz-nos que Naamã, ele era um general do exército da Síria. Ele era um grande soldado do rei, era o favorito do rei até. Ele era forte e valente na batalha e o Senhor Deus permitiu que o exército dele vencesse os seus inimigos. Naamã era um homem rico. Ele e a sua esposa provavelmente tinham uma boa casa, muitos criados, mas Naamã tinha um terrível problema. A Bíblia diz-nos que ele era um homem cheio de valores, mas era leproso. A lepra era uma doença de pele muito dolorosa, também contagiosa, e esta doença causava a morte dos tecidos da pele e por vezes as pessoas perdiam os dedos, perdiam a ponta do nariz, ficavam com o seu corpo todo cheio de chagas, muito doloroso. E no tempo de Naamã não havia cura para a lepra. A doença ela ia espalhando lentamente no seu corpo e outros facilmente podiam apanhá-la. A doença dele deve ter trazido muita tristeza, deve ter trazido muita dificuldade para toda a casa, principalmente para a sua esposa e para ele próprio e para todos aqueles que conviviam com o Naamã. Embora ele fosse uma pessoa muito importante, um homem rico, amigo do rei, no entanto, não havia nada que pudessem fazer acerca da sua lepra. Era um terrível problema que tinha escurecido a sua vida. Era uma mancha na sua vida. Não havia solução. Sabes que tu e eu também temos um terrível problema, que ainda é muito pior do que a lepra. A Bíblia nos fala nisso.
E como é que tu sabes que este problema ele é pior do que a lepra? Pensa, por exemplo, em todas as coisas erradas que tu tens feito, que tu tens dito, que tu tens pensado. Pensa nessas coisas. A Bíblia chama essas coisas de pecado. E o pecado é um problema muito grande que escurece as nossas vidas. A Bíblia nos diz que cada pessoa que nasceu no mundo tem pecado dentro dela, exceto uma pessoa, o Senhor Jesus, que nunca pecou, nunca fez nada errado. O Senhor Jesus era perfeito, Ele era Deus. Tu e eu nascemos querendo fazer as coisas à nossa própria maneira. Pensa nas coisas que tu consegues fazer à tua maneira e que tu não queres fazer à maneira da mãe, tu não queres fazer à maneira do professor, tu não queres fazer à maneira de ninguém, tu queres fazer à tua própria maneira. Porque nós nascemos com essa vontade de fazer as coisas à nossa maneira e não à maneira de Deus. A Bíblia diz-nos em Romanos 3:23, todos pecaram. Não há exceção. Todos fazem coisas erradas. Agora vamos pensar um bocadinho que coisas erradas é que tu fazes à tua maneira, em vez da maneira de Deus. Deixa-me ver o que é que eu posso roubar mais. Eu quero ficar muito rico. Ali naquela loja eu já consegui um bom dinheirinho. Zeca, arruma o teu quarto. Mas, mãe, eu quero ir brincar. Vais mais tarde, agora arruma o quarto. Eu vou arrumar o quarto mais logo. Agora vou mais é brincar. Vou encontrar alguém para brincar. Sara, brincas comigo, Sara? Eu? Estás maluco? Tu achas que uma menina como eu vai brincar com um menino mal cheiroso como tu? Eu não sou mal cheiroso. És sim, vai-te embora. Mas brinca comigo. Não insistas, eu não vou brincar contigo. Vai-te embora, senão apanha já. Mas, Sara, brinca comigo. Não brinco contigo, já disse. Vai-te embora. Era só um bocadinho. Não, vai-te embora. Vai-te embora. Vai-te embora. Ninguém gosta de mim. Olá, Sara. Por aqui, Sara. Olá, tia Zé. Sara, eu ouvi uma coisa que eu achei um pouquinho impossível, mas eu vou te perguntar. O que, tia Zé? Tu maltrataste o Zeca? Eu não sou desse tipo de pessoas. Eu gosto de toda a gente. O pecado é muito sério e ele separa-nos de Deus, que é santo, é puro e faz sempre o que é certo. Deus não pode estar perto do pecado e o pecado não pode estar no céu, porque isso tornaria o céu um lugar terrível como é aqui o nosso mundo. É muito importante nós sermos limpos do nosso pecado, tirá-lo fora da nossa vida, porque é um problema terrível e é muito pior do que a lepra. Naamã tinha este terrível problema da lepra. Mesmo ele sendo importante, rico, um homem que era amado certamente pelos seus soldados, porque ele diz que ele era bom, era um homem bom, ele não tinha nada que ele pudesse fazer acerca da sua lepra. Naamã, no entanto, continuava servindo, ele continuava a fazer o seu trabalho como general do exército da Síria. O seu país, certa vez, foi combater contra um país vizinho, o país de Israel, que era pequeníssimo. E o seu exército invadiu Israel e levou muitas pessoas como escravas para trabalharem lá no seu país. E nesse grupo de pessoas, a Bíblia nos conta que foram levados para Israel muitos jovens. Do grupo de pessoas que foram levadas de Israel como escravas para a Síria, também foi levada uma menina. Nós não sabemos o nome dela. E provavelmente ela estivesse a brincar na rua ou a fazer algum recado à sua mãe. Nós não sabemos, mas o facto é que ela foi levada por uma carruagem, por um soldado, para a Síria. Ela deve ter ficado muito assustada com aquilo que estava a acontecer com ela. Vocês conseguem adivinhar por onde é que ela foi morar? Por onde é que ela foi trabalhar? Exatamente. Ela foi levada para ser escrava na casa de Naamã, para trabalhar para a esposa de Naamã. Nós também não sabemos a idade dela, mas sabemos que ela era bem jovem. E provavelmente ela tinha que fazer alguns serviços lá em casa da esposa de Naamã. Talvez lavasse o chão com a esfregona, talvez ajudasse na cozinha. Nós não sabemos, mas ela certamente ajudava a cuidar das coisas da casa. E mal chegaram à casa de Naamã, esta jovem apercebeu-se que havia um terrível problema naquela casa. Havia tristeza, havia dificuldade, talvez ela ouviu os outros empregados ou os outros escravos a comentarem acerca da doença terrível que o seu senhor tinha, e ela estava muito preocupada.
com Naamã, com tudo aquilo que estava a acontecer. Talvez ela até orou, nós não sabemos. Mas é assim, ela podia ficar assim, quero lá saber. Trouxeram-me da minha terra, tiraram-me dos meus parentes, tiraram-me do meu país, agora quero lá saber dos problemas desta gente. Às vezes nós pensamos um bocadinho assim, mas temos que ter cuidado. Se nós somos o quê? A Bíblia diz que nós somos testemunhas. E como testemunhas nós temos que viver de acordo com aquilo que Deus nos depara a cada dia. Deus talvez tenha lembrado a esta menina de que em Israel havia alguém que podia ajudar Naamã. Ela tinha ouvido certamente muita coisa sobre o profeta Eliseu. Ela sabia que o profeta Eliseu servia ao Deus vivo e verdadeiro. Tu sabes também quem é o Deus vivo e verdadeiro? Se tu sabes, tu és uma testemunha. E ela sabia exatamente o que é que Deus tinha feito através do profeta Eliseu. Deus já havia aberto o rio Jordão para Eliseu passar a seco. Deus já havia curado através de Eliseu. Deus até tinha feito um morto voltar à vida através de Eliseu. Um menino que estava morto tinha voltado a viver. Era muita coisa que certamente esta menina tinha ouvido. Ela provavelmente não viu, mas ela ouviu porque as notícias corriam rápido. E de certeza, ela tinha esta certeza, de certeza que Deus pode ajudar a curar Naamã através de Eliseu. E a menina fez uma coisa, ela não ficou calada. Às vezes, nós nos calamos, temos vergonha, não queremos falar. E o que será que aquela pessoa vai dizer se eu falar? Mas aí atenção, olha, tu és uma testemunha. A Bíblia diz, vós sois testemunhas. Esta menina era testemunha, talvez não ocular, mas daquilo que ela tinha ouvido e talvez de coisas que ela já tinha experimentado na sua vida, daquilo que Deus podia fazer. Então ela pensou certamente que Deus podia fazer alguma coisa na vida de Naamã. Corajosamente ela foi até a esposa de Naamã e disse o seguinte: se o meu senhor estivesse em Israel com o profeta Eliseu que está em Samaria, certamente ele o curaria da sua lepra. Uau! Ela teve coragem para falar com a esposa de Naamã sobre o Deus dela e sobre o profeta que ela sabia que estava na sua terra. Ela foi uma testemunha. Ela testemunhou, ela falou daquilo que ela sabia. Ela estava a contar o que ela sabia a alguém que precisava de ajuda. É assim que nós temos que agir. Não é maravilhoso como Deus planeou que esta menina fosse levada para a casa de Naamã, onde ela podia contar sobre Deus. Lá em Israel, se calhar, ela não teria esta oportunidade de falar de Deus. E lá na Síria, ela teve a oportunidade de mostrar quem era Deus e que em Israel havia um profeta que podia curar Naamã. Deus realmente se importava e amava Naamã. Deus ama e cuida de todos os teus amigos também. Ele ama-te, Ele cuida de ti. E Ele também quer mostrar esse amor aos teus amigos. Mas isso tem que ser através de ti, que és sua testemunha. Se tu já confiaste no Senhor Jesus e tens os teus pecados perdoados, há algo que Deus quer que tu faças para Ele, que é seres testemunha, como fez a jovem menina. Tu tens que ser uma testemunha. Ser uma testemunha de Jesus significa contar aquilo que Ele tem feito. Uma maneira de tu seres testemunha é contares o que sabes sobre Jesus. Há alguém que quer ouvir. Às vezes não querem ouvir, mas precisam ouvir. Nem sempre as pessoas querem ouvir aquilo que nós temos para dizer. Tu podes partilhar para que os outros acreditem em Jesus como o seu Salvador, como tu já o fizeste. A Bíblia diz-nos o quê? Vós sois as minhas testemunhas. Deus escolheu-te para tu o servires, sendo uma testemunha. Talvez tu não sabes como ser uma testemunha ou como é que podes fazer isso. Tu podes pedir a Deus para te ajudar, para te encorajar a convidares alguém para ouvir mais sobre Deus, para ir à igreja, até para ouvir aqui as lições no nosso canal. Tu podes podes partilhar, é uma forma de tu seres testemunha. Nos nossos dias de hoje, naquilo que nós estamos, a realidade que nós estamos a viver, é mais difícil se calhar nós falarmos pessoa a pessoa. Mas tu podes fazer tal como eu estou a fazer, eu estou a partilhar, eu estou a ser testemunha aqui no canal. E tu podes ser testemunha através do WhatsApp, através das mensagens escritas, através de imensas maneiras que nós podemos encontrar para sermos testemunhas. A maneira como tu vives ainda na tua casa, tu podes ser uma testemunha dessa maneira. Pode ser que tenhas que falar a um amigo ou a uma pessoa da tua família. E seria um bom desafio para esta semana. Tal como esta menina partilhou com a esposa de Naamã que ele podia ser limpo da lepra se ele fosse a Israel falar com o profeta, apresentar-se ao profeta, eu estou aqui hoje
também para te contar sobre o único que pode tirar o teu pecado. É Deus. Ele ama-te muito. Ele viu que tu tens pecado na tua vida e precisa ser limpo, para que tu não tenhas que ficar separado de Deus para sempre. Seria terrível. Deus quer que tu vás para o céu um dia quando tu morreres. O céu é o lugar mais maravilhoso que tu podes imaginar. Se é que a gente pode fazer uma pequena ideia de como é o céu. É o lugar onde Deus vive, onde tudo é perfeito, onde tudo é bom. A Bíblia diz que Deus amou de tal modo o mundo que fez alguma coisa muito importante. Por isso Deus te ama e Ele quer que tu também acredites no seu Filho Jesus Cristo, para que tu tenhas os teus pecados perdoados e assim um dia tu possas ir para o céu quando morreres. Esta é uma grande notícia para ti. A jovem menina também tinha boas notícias, ela tinha boas notícias para dar a Naamã, através da esposa de Naamã. E quando ela contou à esposa de Naamã que Naamã podia ser curado da sua lepra, o que é que tu achas que a esposa fez? Oh, eu tenho a certeza que ela não deve ter ficado muito tempo à espera. Ela deve ter ficado emocionada, ela deve ter ficado assim, eu tenho que contar já isto, eu tenho que dizer já isto. Naamã, há esperança, finalmente nós temos alguma hipótese, há pelo menos podemos tentar pelo menos mais uma coisa, alguma coisa que nós podemos fazer. Naamã, quando soube, ele foi todo entusiasmado, a Bíblia diz-nos que ele foi entusiasmado de falar com o rei, contar as boas notícias, ele tinha que contar ao rei. E o rei, quando ouviu isto, ele disse logo: tu tens que ir a Israel imediatamente, não vais ficar aqui nem mais um dia. E o rei ainda disse: eu vou escrever uma carta. Ele disse: eu vou escrever uma carta para o rei de Israel, para tu levares contigo. E isto era uma garantia para que Naamã fosse bem recebido em Israel. Naamã, todo certamente muito encorajado, pegou aquela carta, alguns criados e muitos presentes valiosos que o rei lhe deu para levar consigo, para levar lá para Samaria, para o rei de Israel, onde ele vivia. Sem dúvida que esta viagem durou alguns dias. Naamã, quando chegou a Israel, foi direitinho ao palácio, ele não quis esperar muito tempo e apresentou-lhe a carta. Assim que o rei de Israel pegou aquela carta, leu aquela carta do rei da Síria, os seus olhos devem ter ficado assim: de surpresa, mas o que é isto? Naquela carta estava escrito: eu enviei-te o meu servo Naamã para que tu o possas curar da lepra. O rei ficou chocado e disse: mas tu pensas que eu sou Deus para que possa curar algum homem da sua doença? O rei não podia acreditar naquilo que estava a acontecer. Talvez até os seus olhos ficassem assim um bocadinho assim fechados e pensou assim: só pode. O rei da Síria deve querer começar outra guerra connosco. Deve ser isso, só pode ser isso. Isto é uma afronta. A Bíblia diz que o rei de Israel rasgou as suas roupas. Era um costume que os israelitas tinham para mostrar o seu desespero, a sua tristeza. Então eles rasgavam as roupas. E durante toda esta confusão que estava gerada no palácio do rei, o profeta Eliseu, de alguma forma, ouviu o que é que estava a acontecer. Mandou uma mensagem ao rei dizendo: olha, deixa que ele venha até mim. E ele vai saber de que há um profeta em Israel. Deus tinha tudo planeado. O rei deve ter ficado assim: que alívio! Quando ele recebeu a mensagem de Eliseu. Então o rei disse: olha, vai lá. Vai até Eliseu, o profeta. Talvez ele consiga resolver o teu problema. Rapidamente, os belos cavalos e na carruagem do Naamã, lá foram eles e puseram-se perante a casa de Eliseu. Naamã esperou que Eliseu saísse, ansioso para cuidar deste homem tão importante. Ele era importante lá na Síria, portanto, ele esperava que ali em Samaria o profeta saísse para cuidar deste homem tão nobre. Mas Eliseu não apareceu. Em vez disso, Eliseu mandou um criado dele com uma mensagem para o Naamã. Ele disse assim: mensagem do profeta para o senhor Naamã é esta: vá até ao rio Jordão e lave-se 7 vezes e será limpo da sua lepra. A Bíblia nos diz que Naamã ficou ofendido. Talvez ele ficou andando de um lado para o outro, todo zangado, mas quem é que ele julga que é? Se calhar sem falar nada. E depois ele disse:
Eu pensei que Eliseu viesse cá fora, chamasse pelo nome do seu Deus, colocaria as suas mãos talvez sobre mim para que limpasse a minha lepra. Agora lavar-me? Ele manda-me lavar no Rio Jordão? Neste rio sujo? Os rios lá da Síria são muito mais limpos, são muito melhores? Naamã estava furioso. Ele não queria ouvir os conselhos de Eliseu. Talvez os teus amigos ou até os teus familiares não estejam interessados em ouvir aquilo que tu tens para falar acerca de Deus. O que é que tu podes fazer então? Há duas coisas importantes que tu podes fazer. Uma delas é orar. Ora a Deus por eles. Pede também para Deus te ajudar com sabedoria para tu falares. Também o teu exemplo. A oração e o teu exemplo são duas armas, são duas coisas muito importantes para tu seres uma testemunha. Naamã não quis ouvir o criado de Eliseu, voltou-se com raiva, ia-se embora. Eu vou-me embora para a minha terra, afinal foi tempo perdido eu ter vindo aqui. Não aconteceu nada. Porquê é que Naamã estava tão zangado? Além de se sentir insultado por Eliseu, não ter vindo ter com ele pessoalmente, também estava zangado porque não queria fazer o que Eliseu lhe disse para fazer. Disse para ele fazer alguma coisa, mas ele não queria fazer. Ele queria ser curado à sua própria maneira. Mas só havia uma maneira. A maneira de Naamã ser curado da sua lepra era fazer aquilo que Deus lhe mandava para fazer através do seu profeta. Deus só tem uma maneira de tu seres limpo do teu pecado, que é através do Senhor Jesus, o seu Filho. Não há outra maneira. Às vezes as pessoas pensam que se forem à igreja ou se fizerem muitas coisas boas, isso pode limpá-las. Mas isso não é verdade. Só há uma maneira de nós sermos limpos do nosso pecado. É a maneira de Deus. E a maneira de Deus foi Jesus Cristo que tomou o castigo no teu lugar para perdão dos teus pecados quando Ele morreu na cruz. O sangue que Jesus derramou é que serve para perdão dos teus pecados. Jesus derramou o seu sangue para limpar os nossos pecados, os meus e os teus. Quando Jesus foi pendurado naquela cruz, Deus colocou sobre Jesus todas as coisas erradas que tu e eu temos feito sobre Jesus. Imagina, só as tuas e as minhas já são muitas. Agora imagina de todo o mundo. Jesus voluntariamente Ele aceitou sofrer o castigo pelo pecado que era para ti, para que tu não tivesses que ser castigado. Ele deu o seu próprio sangue. Podes imaginar isso? Jesus derramou o seu próprio sangue para que os teus pecados fossem perdoados, para que tu fosses limpo. Então não pode ser à tua maneira, tem que ser à maneira de Deus, porque custou muito, custou a vida do Senhor Jesus. A Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Está escrito em 1 João 1,7. Depois de Jesus morrer, a Bíblia nos diz que Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, ou 3 dias depois, Ele voltou à vida. Ele hoje está vivo e Ele está no céu, com o Pai. Agora Ele quer vir e perdoar os teus pecados e viver em ti. Mas isto é a maneira de Deus, não é a tua maneira. Tu precisas deixar o teu pecado e pedir que Ele tire todas as coisas erradas que tens na tua vida para que tu fiques limpo. Para isso tu precisas dizer ao Senhor Deus que tu acreditas que só Ele te pode limpar, que só Jesus te pode limpar o teu pecado. Pede que Ele te faça diferente, que Ele te mude, que Ele retire tudo o que está errado na tua vida, para que um dia tu possas ir viver no céu. E também enquanto estás aqui na terra, para que tu possas ser uma testemunha dele e viver para ele. Só havia uma maneira de Naamã ser limpo. Não havia 2 nem 3, só havia uma maneira. E a maneira era aquela que Deus tinha mandado através de Eliseu, que era lavar-se 7 vezes no Rio Jordão. Naamã estava disposto a voltar para a sua terra, mas os seus criados tentaram dar de ideias, dizer assim: então Naamã, general Naamã, se ele te tivesse dito para fazeres uma coisa mais difícil, tu não ias fazer? Esta é tão fácil. O que é que te custa ir ao Rio Jordão e lavaste lá 7 vezes? É uma pequena coisa, experimenta. O que é que te custa? Naamã queria muito ser curado. Parecia não haver outra maneira. Talvez olhou para baixo, viu as suas feridas, sentiu algumas dores e decidiu acreditar no Deus de Eliseu e fazer as coisas à maneira de Deus, porque foi a ordem de Deus. Ele e os seus criados voltaram para a carruagem e lá foram rapidamente até ao Rio Jordão. E junto ao Rio Jordão, Naamã saiu da carruagem, provavelmente tirou o seu manto e deixou os seus servos ali, e lá foi ele para dentro de água.
Naamã mergulhou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Talvez ele fosse olhando para o corpo dele cada vez que saía da água para tentar perceber se já havia alguma mancha a ir embora. Mas não havia sinais de nada. Não havia cura ainda. Mergulhou 4, 5, 6 e podia dizer assim, chega, estão aqui a brincar comigo. Nenhuma coisinha desapareceu ainda. Parecia não haver qualquer mudança no corpo dele. Naamã deve ter pensado assim, bem, ele mandou 7, então é melhor eu obedecer. Os criados de Naamã devem ter ficado assim, será que vai acontecer alguma coisa agora a 7ª vez? Quando ele sair, como é que ele vai sair? E quando ele saiu da água e olhou para o seu corpo, o que é que tinha acontecido? A Bíblia diz-nos o que é que tinha acontecido. A Bíblia diz-nos assim, então desceu, mergulhou no Rio Jordão 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus e o seu corpo tornou-se como a carne de um menino, ficou limpo. As suas feias feridas desapareceram completamente. E agora a sua pele parecia a pele suave de um bebê. Eu posso imaginar os criados dele assim, viva, fizeram festa certamente porque Naamã estava finalmente limpo da sua lepra, daquele problema terrível que ele tinha na sua vida, que assombrava a sua vida já há tantos anos e ninguém tinha conseguido ainda resolver aquele problema. Eu acredito que Naamã estava emocionado. Certamente ele estava emocionado com tudo aquilo que estava a acontecer. Ele sabia que não tinha sido as águas do rio que tinham tido o poder para o libertar, para o curar, mas sim o Deus de Eliseu tinha o curado, porque ele tinha feito exatamente aquilo que ele tinha dito para fazer. Saltou de volta para a carruagem e sabes para onde é que ele foi? Não voltou ainda para a Síria, não. Ele foi direitinho à casa de Eliseu, porque ele queria falar com Eliseu. E sabem uma coisa, desta vez Eliseu, quando bateram à porta, Eliseu abriu a porta. Agora Eliseu apareceu e Naamã falou com Eliseu e disse, agora eu sei que não existe Deus senão Israel. Tudo isto estava a acontecer por uma razão muito especial, não é? Para Naamã ver o poder de Deus vivo. Ele viu como Deus é fiel em manter a sua palavra. Naamã ia regressar à Síria e agora já não mais adorava certamente os deuses falsos que havia lá na Síria, mas o Deus verdadeiro. A Bíblia diz-nos que Naamã ofereceu para Eliseu todos aqueles presentes, o ouro, a prata, aquelas roupas preciosas que ele trazia da parte do rei da Síria. Eliseu recusou. Eliseu queria que Deus tivesse todo o mérito da cura de Naamã. Naamã tinha sido limpo porque ele tinha feito o que Deus lhe tinha dito para fazer. Ele tinha feito à maneira de Deus. Se tu já foste limpo do teu pecado, eu tenho um desafio para ti esta semana. Tu precisas ser uma testemunha de Deus, tal como esta menina foi uma testemunha lá para Naamã. Pense em alguém que durante esta semana tu possas falar de Jesus. Alguém que está a precisar que tu fales. Alguém que está a precisar que tu partilhes aquilo que tu já sabes acerca do Deus vivo e verdadeiro. Tu vais aceitar este desafio? Seres uma testemunha esta semana? Para os teus amigos, para a tua família, eles precisam saber aquilo que tu já sabes acerca de Jesus, para terem a vida eterna. Deus diz que tu és sua testemunha e isso é para tu falares dele às outras pessoas. Podes pedir a Deus que te ajude a falar, a testemunhar e também que te ajude pelas tuas atitudes, pelo teu comportamento, a ajudar outros a compreenderem como serem limpos do seu pecado. Mas se tu ainda não tens o Senhor Jesus como o teu Salvador, tu podes ser limpo hoje ainda do teu pecado, fazendo o que Deus diz. A Bíblia diz, como em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer que tu tenhas a vida eterna. Tu tens de acreditar em Jesus, o Filho de Deus. Podes-lhe dizer que estás arrependido dos teus pecados e pedir-lhe perdão pelos teus pecados. Pedir que Ele venha limpar a tua vida e que Ele venha ser o teu Salvador, que Ele venha transformar a tua vida. Vais dizer-lhe que acreditas em Jesus, o Filho de Deus? Lembra-te, o sangue de Jesus tem poder. Jesus não nos limpa só de um pecado, Ele limpa de todo o pecado. E hoje mesmo, tu podes fazer uma oração, podes dizer, Senhor Jesus, eu sou um pecador. Eu tenho vivido à minha maneira, eu tenho feito as coisas à minha maneira, mas hoje eu compreendi que eu preciso de Ti como meu Salvador. Por isso,
Por favor, limpa o meu pecado. Transforma a minha vida. Eu creio que tu morreste naquela cruz no meu lugar. Mas se tu precisares de ajuda, ainda não compreendeste bem, podes escrever aqui para o nosso canal e nós vamos tentar ajudar-te de alguma maneira. Então, meus amigos, olá! Chegou a hora de fazermos o nosso jogo das 7 diferenças. Portanto, encontra as 7 diferenças entre os 2 quadros do nosso general Naamã. E para isto, temos o nosso convidado ilustre, o profeta Eliseu. Olá, Eliseu, dá um salva aí, um viva para os nossos amigos. Professor Oséias, eu estou muito feliz porque todos estão prestando muita atenção e agora chegou a hora da nosso jogo, da nossa brincadeira das 7 diferenças. Bem que podia ter sido mais diferenças. Ô, Eliseu, não foram 7 mergulhos que tu mandaste mandar no rio? Claro que sim, 7 mergulhos. A água estava muito boa, segundo ele. Não me parece. Eu acho que a água não estava lá grandes coisas, porque o Naamã não queria dar 7 mergulhos no Rio Jordão, porque era um rio sujo. Olha lá a sujeira do Rio Jordão. É assim mesmo. Ele acha que todos os rios são iguais. E até mais, não tem problema algum porque ele ia ficar muito bom, muito curadinho da sua lepra como ficou. Ok, Eliseu, então vamos lá para as 7 diferenças dos nossos 2 quadros aqui do general Naamã. Então vamos ver, vamos deixar os nossos amigos pensarem, olharem, vamos dar um tempo e depois vamos nós descobrir quais são as 7 diferenças. Então, relógio na tela e tens aí poucos segundos para descobrir. Eu vou aqui ver. Está muito difícil. Ver. Eu acho que já vi algumas diferenças, professor Oséias. Eu já vi outra. Muito difícil. Até agora eu só vi 2 diferenças. Eu já descobri outra. E eu já não sei mais. Está muito complicado esse jogo para mim, que já sou um velho caduco. Ô, Eliseu, é assim. As crianças conseguem jogar isto na moleza, brincando. Muito fixe, muito fácil e muito divertido também. Ok, está na hora então de nós vermos as diferenças. Acho que já tiveste tempo suficiente para descobri-las, ok? Então vamos lá. Se tu és mesmo muito esperto, muito inteligente, tenho certeza que já descobriste as 7 diferenças e então nós vamos agora conferi-las todas. A primeira diferença, 1, 2, 3 e... Professor Oséias, eu bem que imaginava. Está no cabelo. Eu quase não tenho cabelo, mas eu logo percebi que o cabelo está do lado contrário. É isto mesmo, Eliseu. Preste muito boa atenção aí. O cabelo do nosso Naamã está do outro lado. Será que foi um vento forte que deu? Eu não me lembro. Eu estava muito atento ao nosso amigo Naamã. Eu não percebi se era vento ou não. Ok, então vamos para a próxima diferença. A barba! Essa aí eu vi logo, porque eu tenho uma barba maior do que o Naamã. E o professor Oséias também tem. Mas a minha barba é muito curta em relação ao Naamã. Naamã tá até mais bonita. A minha ainda tem aqui uns fios brancos. Não fale dos fios brancos. Muito bem. Eliseu, vamos para a próxima diferença. Ok. Eu imaginava uma pedra. Eu até estava quase a sentar em cima dela para espiar se Naamã ia obedecer a ordem. É isto, Eliseu. Muito bem, fizeste bem. Ok, então, próxima diferença, já encontramos o cabelo do lado contrário, já encontramos a barba que falta no nosso Naamã e já encontramos uma pedra que está ali a faltar. Ou uma pedra que está a mais, nunca sabemos. Então, a próxima diferença. Eu quero ver. Uma outra pedra. Não tinha outra ideia. Bem, Naamã,
esta ideia não é minha, o jogo não é meu. Depois eu vou dizer a vocês de quem é este jogo, qual é a cortesia que nos está a dar este jogo. Muito bem, então vamos à próxima diferença, Essa é muito difícil, senhor Zéias. Bem, meus amigos, vocês perceberam aí essa diferença? Apesar de vocês acharem que é o rio que tem menos água e o outro que tem mais água, não é. Essa parte castanha tem a ver com o rio sujo, o rio lamacento. Então, ali, onde está ali a setinha na água, significa que esta parte está mais limpa, ok? E a outra está mais suja. É verdade, naquele dia o rio estava muito barrento. Ok, Eliseu, vamos à próxima diferença. Uma outra pedra. Não tinha mais ideias. Claro que tinha, mas eu acho que quem desenhou achou que essa pedra estava ali a faltar. Próxima diferença, e eu acho que é a última. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Eliseu, vou dar-te uma chance. Qual será a próxima diferença que está faltando? Olha aí com os nossos amigos. Deixa eu ver. O cabelo, a barba, a pedra. Tem outra pedra, e a lama na água, e deixa eu ver, eu acho que não tem mais nada, professor Oséias. Tem sim, Eliseu, e eu já vou mostrar aqui, olha, a próxima diferença é 1, 2, 3 e... O arbusto, eu que nem reparei. Tudo bem, desta vez ganharam, e eu perdi. Meus amigos, se encontraste, portanto, as 7 diferenças, tá de parabéns, és muito inteligente, esperto. E se não encontraste, olha, não deixa de ser inteligente, esperto na mesma, és igual. Parabéns, às vezes a gente não tem tanta atenção assim, o tempo também é curto, não é? Muito bom, então estão de parabéns e eu quero agradecer a este ministério True Way Kids, ok? Que é o ministério que cedeu gentilmente este jogo para nós, ok? Então, um beijão para vocês todos, um abraço e até o próximo Clube de Boas Novas. Adeus, tchau, tchau, a próxima, não percam. Tchau. Então, meus amigos, vamos seguir com o último capítulo da história do nosso amigo Madugu. O Madugu escondeu o livro sem palavras debaixo do seu cobertor no chão onde dormia. Pensava nos dias maravilhosos que tinha passado com os missionários e dizia a si mesmo: este livro é meu, eles deram a mim, é só meu. O seu coração, porém, ficou apertado. Ele lembrou-se que o senhor Raimundo, o missionário, lhe havia dito: Madugu, tu podes usar este livro para contar esta história na tua aldeia. Contar a história na minha aldeia? Pensou Madugu. Como? Como posso fazer isso? Será que Jesus quer que eu faça? Bem, o Madugu colocou devagar a mão debaixo das cobertas e tirou o livro. Ele ficou a pensar. Bem, se eu cortasse o livro, o que aconteceria? Madugu mediu com os 2 dedos para ver de que tamanho seria uma 4ª parte do livro. Um pedaço tão pequeno. Ele sabia que a sua faca afiada de caça podia cortar as páginas facilmente. Mas como poderia fazer isso ao seu precioso livro sem palavras, que ele gostava tanto? Bem, naquela noite, Madugu não conseguiu dormir. Sentiu-se muito mal. Então ele orou: Senhor, o que devo fazer? Mas o seu coração já tinha a resposta. Portanto, ele levantou-se bem cedinho, quando ainda estava escuro lá fora, pegou o livro, a faca afiada de caça e saiu de casa. Madugu ajoelhou-se na grama alta perto do tronco de uma velha árvore e orou outra vez: Senhor Jesus, ajuda-me a querer cortar o livro.
Madugu sabia em seu coração que era aquilo que ele deveria fazer. Era o certo, o correto. Mas por que era tão difícil? Quase em seguida, o Madugu ouviu vozes de crianças gritando, aproximando-se. Ah, eram seus irmãos. Eles vinham em sua direção a correr. Os dois maiores correndo na frente e o pequenino Baso atrás. Oh não, pensou Madugu, por que vieram aqui logo agora? Ele olhou para os 3 irmãos quando pararam ali perto. Ninguém disse nada, ficaram em silêncio. Os irmãos, inclusive o Baso, ficaram calados observando Madugu. Madugu queria que fosse embora. Quem sabe assim ele desistiria de cortar o livro. Madugu orou silenciosamente em seu coração. Senhor Jesus, ajuda-me, por favor. Os meninos continuaram a olhar para ver o que ele iria fazer. De seguida, Madugu cortou o livro e cortou novamente. E agora havia sob o tronco 4 pedaços. Os irmãos de Madugu nem se mexiam, pois eles sabiam que Madugu estava muito emocionado. Madugu pegou as 4 partes e foi entregando uma a uma para os seus irmãos. Madugu então disse a seus irmãos: bem, a nossa mãe poderá costurar as páginas dos livros que estão soltas. Todos estavam ali muito sérios. O coração de Madugu estava tão feliz e lembrava-se o que aprendeu a respeito do livro e dizia assim: um coração limpo, meus amigos, meus irmãos, deve ter alegria em partilhar com os outros. No momento em que terminou de entregar o livro para os seus irmãos, a sua parte do livro estava sobre o velho tronco e de repente um leve vento, que seja pequeno mesmo, não há problema, não é? Uma página pequena pode ser tão branca como uma página grande. Bem, o Madugu sentia-se tão feliz e alegre que naquele instante Jesus estava bem ao seu lado, sorrindo e muito feliz por sua atitude. Os irmãos de Madugu olharam para ele naquele momento e depois começaram a rir, todos balançando seus livrinhos e pulando de alegria. Bem, o Madugu aprendeu e ao mesmo tempo ensinou uma grande lição. Com o Senhor Jesus no coração, nós aprendemos que o mais importante é partilharmos o amor que temos aos outros. Assim, o Madugu não só ganhou a confiança e a amizade e o respeito dos seus irmãos, mas também ganhou a todos eles para Jesus Cristo. Espero que tenhas gostado desta história e aprendas a lição que o Madugu nos ensinou. Em primeiro lugar, nós devemos confessar os nossos pecados a Jesus. E de seguida, devemos partilhar com todos os nossos amigos a alegria que é ter Jesus no nosso coração. Então, até a próxima oportunidade no nosso próximo Clube de Boas Novas. Até lá! Então, descobriste qual é a palavra mistério de hoje? Como eu disse, tinha 10 letras. Começava com a letra T e acabava com a letra A. Qual é a palavra de hoje? Testemunha! Isso mesmo, testemunha! Meus amigos, estamos no final de mais um programa. Espero que te tenhas divertido, que tenhas aprendido mais sobre o Senhor Jesus e, claro, como ser boas testemunhas, como nós aprendemos hoje. Os avisos do costume. Subscreve o nosso canal se ainda não fizeste, aciona o sininho das notificações, partilha com os teus amigos, com os teus familiares. Obrigada por seres um fiel colaborador nosso, assistindo o nosso programa, estando aí, mas nós precisamos da tua ajuda para chegar aos 500 subscritores. Ainda não chegamos, estamos quase, mas por favor, ajuda-nos a chegar aos 500 subscritores. Temos beijinhos para mandar esta semana, é verdade, um beijinho para a Ilha Terceira, que vai para ti, Lúcia, a Lúcia,
porque é a irmã da tia Clara e uma fiel colaboradora da nossa missão, a APEC, há muitos anos, completou mais um ano de vida. Então, beijinhos, Lúcia, Deus abençoe a tua vida, a tua família e queremos continuar a contar contigo também aqui no nosso canal. E porque nós gostamos muito de ti, decidimos oferecer-te uma viagem até as ilhas de Cabo Verde, porque sabemos que tu gostas de Cabo Verde. Eu sei, as fronteiras estão fechadas. É uma viagem virtual, está bem? Não temos dinheiro para mandar pessoas para outros locais. Mas isso é outra história. Então, diverte-te virtualmente nas ilhas de Cabo Verde e, claro, Cabo Verde é sabe. Também o Oseias fez anos e sabemos que ele gosta de tocar o ukulele, gosta de surf, gosta de praia. Então, para onde é que nós poderemos enviar o tio Oseias de férias? Já sei, vamos mandá-lo para o Havaí. E porque ele não pode ir sozinho, eu vou com ele para estar de olho, para ver se de facto ele surfa alguma coisa. Enfim, mas pronto, diverte-te imenso e Deus abençoe a tua vida, tio Oseias. Agora sim, vamos nos despedir. Beijinhos para ti, fica atento ao nosso canal durante esta semana porque vamos postar coisas novas e até lá!